Boa noite a todos. Estou fazendo vídeo de noite porque hoje trabalhei muito, não deu para fazer de manhã. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa de uma determinada empresa na internet e comecei a pegar processos de execução contra essa empresa para olhar, porque eu queria ali, chupetar o contrato social dela sem ter que pagar lá na junta. E aí eu comecei a constatar um erro que a justiça declara como sendo grosseiro, mas eu pego mais leve porque eu também comecei a advogar um dia, Eu lembro que a primeira audiência que eu fiz, eu nem sabia, hoje eu sei, o juiz que presidia a vara me deu uma verdadeira aula, mas uma aula de direito e uma aula de humanidade, de compaixão e de amor ao próximo. Vou explicar o que aconteceu lá para depois eu voltar ao tema desse vídeo aqui. Eu fiquei muito nervoso na minha primeira audiência porque eu saí, da faculdade, fui para um escritório e fui enfrentar essa audiência sem ter feito um estágio probatório à altura do que um advogado deve ter para ter o conhecimento. E cheguei lá e eu travei. A empresa faltou, uma das empresas, faltou, ficou a outra e o juiz assim se dirigiu a mim. Doutor, algum requerimento? Aí eu falei, o que ele quer que eu peça? E hoje, depois que eu falo friamente, todo mundo já diz, muito burro, revelia, faltou a audiência, mas quando você tá frio, calmo, experiente, o seu cérebro tá funcionando igual motor de carro zero, perfeitinho. Mas ali eu estava mais travado do que o motor de um Opala 6 cilindros que o cara coloca óleo de freio dentro do motor, travado. E aí o juiz percebeu e ele virou para mim e calmamente disse assim, doutor, a empresa faltou à audiência, não apresentou defesa, logo, revelia, excelência, revelia confissão. E ele falou, muito bem. E eu estranhei ele falar muito bem, porque não faz parte, do rito ele elogiar o advogado. Mas depois eu fui compreender que esse juiz era professor de direito e ele sentiu que realmente eu era novinho, eu estava com dificuldade e ele me auxiliou a ganhar esse processo e ganhar algum dinheiro. E até hoje eu sou grato, talvez em memória, naquela época não havia esse boom de vídeos aqui para a gente explanar para o mundo. Se eu não me engano, o nome do magistrado era Célio Joaçaba. Se estiver vivo, agradeço muito Vossa Excelência. Caso não esteja, que Deus ilumine sua vida, Sua vida celestial, digo. Mas aí, voltando aqui, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu comecei a olhar as execuções ali e tal, e um monte de juízes extinguindo. Eu falei, caramba, a coisa tá feia, O juiz começa a extinguir é porque não encontrou bens e tal. Fui ler as decisões, as sentenças de extinção, aliás. E o que estava acontecendo? Os advogados, jovens, bem jovens, eles ajuizavam a ação no juizado especial cível, o juiz sentenciava e eles travavam, ficam quietos. Igual eu fiquei lá na audiência trabalhista. E o juiz diga, cumpra-se o julgado em 5 dias, derradeiramente, porque o prazo inicial é de 15 dias,
e para o réu pagar ou para você executar. O que os advogados estão fazendo que não é certo, ou seja, é errado literalmente. Mas aqui eu estou tendo a mesma compaixão que o juiz teve comigo. O Código de Processo Civil novo, tá? O novo, por isso que eu digo, agora o Código Civil será alterado. Vá na sua prateleira no escritório, pegue todos aqueles códigos antigos, né? Alterou? Já está valendo? Vai lá, pega tudo e joga fora e compra código novo. Porque no início da carreira, o advogado se socorre do código quase que a cada minuto. Sentou no escritório, vai fazer uma petição, ele tem que pegar o código para saber a fundamentação. E se você não troca, ou pior, se você não lê, não procura se atualizar, você comete esse erro crasso que eu vou explicar aqui. Os advogados, após a sentença, eles mantêm o silêncio. E o juiz dá a oportunidade, mas eles não sabem o que fazer, eles mantêm o silêncio. E na maioria dos casos, os juízes extinguiam a execução. A parte não se manifestou, 30 dias, dei mais 5, continuou, extinção, extinguiu. E aí, depois que extingue, o que o advogado faz? Vai lá, pega a cópia da sentença e ajuiza uma ação de execução de título judicial. E aí o que acontece novamente? Ele cita na petição inicial: o autor ajuizou o processo número tal, com sentença de procedência e os cálculos no valor de tanto. Sendo que a ré até agora não pagou, e aí propõe a execução do título e o juiz pergunta: justifique, né, para ele justificar o motivo dele ter ajuizado a ação ali, emende a inicial com fim de justificar. E aí o advogado coloca: não, porque o réu não pagou e transitou em julgado e tal, e o juiz extingue o processo de execução também. E tem muitos que ainda recorrem. Cuidado, não estrague sua carreira logo no início. Procura prestar atenção, pega processo, agora está muito mais fácil que antigamente. Consulta lá um nome, acessa o tribunal, pega aquele processo que já teve recurso, transitou por todas as fases e vai ler. Ah, doutor, mas isso aí dá muito trabalho, eu não tenho tempo. Vai de madrugada, perde noite de sono. É assim que tu aprende. Ou você aprende, ou um cliente fala para o outro: ó, o juiz acabou com o meu processo, o advogado errou. O outro advogado consultou para mim e falou: ele errou, então vai por mim. Por que eu estou dizendo isso? Com a modificação do novo Código Civil, Código de Processo Civil, aliás, o artigo 516, ele é explícito. A competência para a execução nos processos originários de segunda instância é a segunda instância. Juiz de piso sentenciou, a execução é nos próprios autos. A competência é daquele juiz. Antigamente, você acabava o processo de conhecimento, transitou, extrai e executava em apartado. Acabou isso com o novo Código Civil. Então, ainda tem gente errando isso aí por falta de conhecimento, falta de empenho, falta de leitura e às vezes até por assodamento, né? Não sabe o que fazer, não pergunta para um amigo mais antigo, um advogado mais antigo, e acaba se dando mal. Gostou? Curte aí.